Da mesma maneira que existam as santas almas, as 13 almas benditas, existem almas que não são benditas, existem almas que não são santas. Hoje nós vamos falar sobre essas perigosíssimas classificações de almas que estão no nosso mundo espiritual. Refletiu a luz divina. Saravá a todos, bem-vindos ao canal Vozes de Umbanda. Meu nome é André Luiz, eu sou dirigente do Templo de Umbanda Esotérica Oxalá em Pirassununga, São Paulo. A benção dos mais velhos e licença para entrar na sua casa. Umbral e purgatório são definições que nem todos os umbandistas aceitam e acreditam. E a questão de umbral para o espiritismo é onde que as almas vão se purificar, botar para fora todos os seus erros, certo? No catolicismo a gente vem com a questão do purgatório. E aí é o local de eterno sofrimento a todas as almas que cometeram pecados. E não existe pecadinho e não existe pecadão. Pecou, pronto, vai lá pro purgatório, certo? Agora a minha visão de umbandista, e eu não posso falar em nome da Umbanda, coisa que eu tenho visto muito umbandista falar em nome da Umbanda, erguer uma bandeira e falar que esta é a verdade, né? Infelizmente nós estamos passando por uma era extremamente difícil, né? Mas tudo bem, eu não vou falar em nome da Umbanda, eu vou falar sobre aquilo que eu posso falar como um umbandista, certo? Eu acredito que sim, que exista um local extrafísico, que exista um aglomerado de almas que por uma maneira ou de outra se sentem atraídas umas às outras. E o porquê disso? Porque o que rege o mundo espiritual não é a lei do magnetismo, onde o positivo atrai o negativo. No mundo astral, no mundo espiritual, no plano espiritual, o que rege são as leis das afinidades. Então, se eu tenho afinidade com alguma outra alma, então nós andaremos juntos, certo? E aqui, como a Umbanda, ela lida, ela trata, ela cultua almas, né? Almas de todo jeito também. E essa questão da lei das afinidades vai depender muito do tipo de alma que eu quero ao meu lado. Então, no meu pobre entendimento, vamos usar a palavra umbral só para a gente se localizar melhor, né? Então eu vou adotar o nome umbral. Às vezes eu posso estar falando purgatório, mas eu sei que tem essa classificação espírita, católica, mas é só para o nosso entendimento, certo? Então eu não acredito nessa definição de umbral e de purgatório. Se existir realmente, como eu acredito, esse local purgatório, esse local umbral, eu acredito que ali não seja um local de sofrimento eterno. Não é o lugar onde as almas vão botar para fora e vão se purificar para poder reencarnar e para poder evoluir. Eu acredito que ali dentro as almas se juntam por essa lei da afinidade e que ali dentro não tem nenhum santo. Ali, naquele local, uma maneira dessas almas se juntarem, é um local da onde essas almas se juntam, aonde ninguém vai apontar o dedo para o outro. Ali todo mundo está na mesma condição. Então ali não tem ninguém para julgar os atos daquelas almas. E é por isso que ali, neste local, neste umbral, vamos falar assim, neste umbral, ali não é um local de expurgo, não é um local de botar para fora, não é um local de crescimento, não é. Ali é um lugar aonde todas essas almas vão se refugiar, vamos chamar assim. Dentro dessa minha observação ali, é um local, a gente pode chamar que é um lugar extrafísico, vamos chamar o umbral, né? Esse umbral aí que eu estou falando é um local de aprendizado? É, porque quem está ali dentro vai aprender o que quiser. É um lugar de acolhimento? É, também, porque existem almas que são envergonhadas daquilo que elas fizeram, né? Daquilo que elas fizeram. Então, ali dentro ali também, ninguém não vai pôr a culpa em ninguém, entendem? Ali dentro, todos se reconhecem como
como pessoas que fizeram alguma coisa errada. Ali dentro não tem ninguém se julgando. Ali dentro não tem ninguém dizendo que ele errou mais e que ele errou menos. É nessa visão que eu acredito que esse umbral, né, acolha todas essas almas, para que elas não sejam acusadas, para que elas não sejam apontadas. Cada um ali dentro sabe exatamente o que está fazendo ali. E eu vou fazer aqui uma observação. Não existe religião atualmente no Brasil, conhecida ou cultuada, que tenha acesso a essas almas que estão neste umbral, né? Como eu expliquei antes, eu vou usar esse nome umbral, né? Só para um melhor entendimento. Então não existe uma religião hoje conhecida ou cultuada no Brasil que tenha acesso a essas almas, que não sofra nenhum ataque e que não sofra nenhuma consequência ruim, certo? Porque existe uma coisa que todo umbandista precisa entender, que é o respeito. Respeito para ser respeitado. A gente pode falar sobre tempo de permanência ali dentro, ali nesse local? Aí a gente vai com a Igreja Católica, que é o local eterno, a gente vai com o Espiritismo, que diz que a alma vai evoluindo, aí ela vai crescendo, ela vai sair dali. Mas eu acredito, falando como umbandista, que ali não tem tempo de permanência. Ali vai ficar quem quiser ficar. Eu acredito que reencarnação, ela vai muito de acordo com a filosofia Banto. Que todas as almas, elas sentem o desejo de ver a obra de Zambi, né? E por sua própria vontade, ele sai de lá de dentro lá. Agora, como ele vai sair de lá de dentro, é uma questão que está fora de todo o nosso alcance. Então, como eu falei que é um local que é onde semelhante atrai semelhante, a partir do momento que aquela alma começa a se sentir fora do contexto dessa semelhança nesse plano extrafísico, nesse umbral, aí ela sai de lá. Então, nós umbandistas, nós temos o dever de ouvir quem quer falar. Nós temos a obrigação de entender quem não é entendido. A Umbanda, ela não tem uma discriminação de alma, não é? Não é assim que a gente aprendeu? Então, se aquela alma não é tão boa aos nossos olhos, ela tem um propósito de existência. Então, agora eu vou falar sobre esses 7 grandes grupos, né? Generalizando. Eu não vou falar sobre falange, eu não vou falar nada sobre isso, não. Vou sintetizar tudo em 7 grandes grupos. Cada grupo vai ter ali particularidades bem próximas, né? E que não é de um consenso geral. Eu vou falar da minha tradição, da minha raiz, que é a raiz das Santas Almas do Cruzeiro Divino. E quem ainda não ouviu falar nas Santas Almas, eu fiz um vídeo sobre o trabalhar com as Santas Almas. Se não assistiu, é porque não está inscrito no nosso canal. Então aproveita, se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, que isso vai criar engajamento e vai fortalecer o nosso canal Vozes de Umbanda, né? Também é legal a gente falar que ali dentro desse contexto, desse umbral, para o nosso bate-papo, ali todos os guias de Umbanda, da nossa querida Umbanda, têm acesso. E em especial, Exu e Pombagira. Sim, não é proibitivo que um caboclo vá até uma zona dessa, que um pai preto vá até uma zona dessa, não é proibitivo, não é. Se tiver alguma tarefa a ser feita, eles vão. Mas nós sabemos que Exu e Pombagira têm acesso a essas zonas pesadas, essas zonas densas. E também existem seres que militam na Umbanda que também coabitam nessa atmosfera espiritual, né? E para aqueles que são interessados em fazer as suas firmezas ou assentamento, conforme na sua tradição, para Exu e Pombagira, hoje em dia, né, agora ultimamente, eu fiz um novo site do Vozes de Umbanda. Nesse site a gente vai só visitar ele, é www.vozesdeumbanda.com.br, e ali tem uma seção onde vai ter acesso às apostilas.
vai ser direcionado para uma outra página. Ali vai escolher as suas apostilas. Eu fiz a apostila do Anjo da Guarda, é um ritual bem completo. Existem tradições que não fazem isso, mas para quem faz está lá. Mas para quem quer fazer, aprender o passo a passo, saber os elementos direitinhos que vão dentro de uma firmeza ou do assentamento de Exu e Pombagira na Umbanda, né? Ali tem uma apostila ali, é só clicar que vai ser direcionado ali diretamente para lá, tá? Então aproveita, faz uma visita ao nosso novo site. Foi feito com muito carinho e esforço por mim mesmo, tá bom? E isso vai me auxiliar cada vez mais em promulgar a nossa banda. Então, como eu estava falando, vamos generalizar isso aí em 7 grandes grupos. Eu tenho meu computador aqui para eu não perder a explicação. Vamos começar com as almas profanas. E eu vou ler aqui, ó. As almas profanas, também são conhecidas como almas terrenas ou almas mundanas. Elas tiveram uma grande imersão material. Durante as suas vidas, seus interesses e prioridades se concentraram nos aspectos físicos, sensoriais e práticos da realidade material, e muitas vezes priorizavam a busca por prazer, riqueza e status social. Essas almas profanas, muitas das vezes, elas não estão nem aí para nenhum tipo de sistema religioso, melhor dizendo. E na sua maioria, elas foram almas religiosas, pseudo-religiosas, vamos dizer assim, e profanaram outros sistemas religiosos, sabe? Se enfiaram, se intrometeram e ali colocaram toda a sua pseudo-sabedoria, formando um novo braço de um sistema religioso, né? E aí colocando tudo aquilo que eles queriam de mundo material. O segundo grande grupo que a gente pode generalizar são as almas malditas. Eu vou dar uma lidinha aqui, ó. Também são conhecidas como espíritos errabundos ou almas perdidas. São entidades descritas em diversas crenças e culturas como almas que foram amaldiçoadas em vida, geralmente por causa das suas ambições desmedidas. Essa questão da maldição, eu sei que é uma palavra muito forte, é uma palavra que a gente deve evitar, porque a voz tem poder, né? O nosso irmão candomblessista conhece muito bem o poder do ofó, né? Nós de Umbanda também temos o poder da palavra. Então, mas, para fins didáticos aqui, essa alma maldita são almas que se amaldiçoaram. Elas não conseguiram sua meta, elas não conseguiram chegar no seu destino e elas mesmas se amaldiçoam. Também existem as almas malditas que amaldiçoam as outras pessoas. A maldição impede a qualquer tipo de alma a ter o seu sucesso, seja onde for. O ato de xingar uma pessoa, o ato de falar um palavrão está dentro do contexto das almas malditas. O próximo grande grupo são as almas imundas. Eu vou ler aqui um pouquinho. As almas imundas, esse termo é utilizado em alguns contextos religiosos e esotéricos. Se refere a espíritos que se encontram em estado de sofrimento e confusão profunda, necessitando de amplo auxílio e tratamento espiritual para alcançar a redenção e a paz interior. São almas que infectam com a sua imundície de ódio, de raiva, rancor, ciúme, né? De avareza, né? Aonde elas colocam as suas mãos, no exato momento, a alma encarnada também se torna suja, se torna imunda. E isso vai dar decorrência a crimes passionais, a roubos, a assassinatos. São almas que não é aconselhável nem a gente falar esse nome. Como eu já falei, a voz tem um grande poder, mas no nosso contexto, na nossa explicação aqui, são almas que aonde elas chegam, elas inundam com a sua imundície de caráter, com a sua imundície de índole, causando um enorme transtorno aonde chega.
Aí a gente chega num outro grande grupo, que são as almas do purgatório. E esse a gente já conhece já normalmente, né? Existem trabalhos espirituais seríssimos com essas almas. São as almas mais antigas, são as almas mais velhas. E por isso elas têm um grande entendimento desse umbral, desse purgatório. Eu vou dar uma lidinha aqui. São almas mais velhas e com isso são as mais conhecedoras das dores humanas. Apesar de já terem passado pela morte física, as almas do purgatório ainda possuem forte ligação com o plano terreno. Elas ainda podem sentir emoções, elas podem ouvir sons e elas podem normalmente interagir e ver o plano físico. E são elas que normalmente aparecem pedindo orações, pedindo qualquer uma outra coisa, né? Bom, essas almas do purgatório, eu ainda coloquei aqui que a gente precisa falar algumas características que acabam sendo subgrupos. Mas essas almas do purgatório, elas estão sempre sedentas de conquistar alguma coisa. Elas conhecem muito bem as dores e as dificuldades aqui de como encarnado. E elas conhecedoras disso, a gente precisa prestar atenção no jogo do ganha-ganha, ganha eu, ganha você. A gente começar a ter um contato direto com esse tipo de alma, a gente já pode acabar se estrepando muito. Porque elas chegam e falam assim, olha meu irmão, estou precisando de uma missa, me dê uma missa que eu te ajudo nisso, né? E a gente aqui encarnado, querendo com a nossa conquista, passando por uma grande dificuldade, a gente acaba entrando nesse enredo, nessa teia de aranha, né? Vou falar sobre uns 3 subgrupos aqui. Nós temos as almas arrependidas, é um subgrupo das almas do purgatório. São almas arrependidas, aquelas que se arrependeram sinceramente dos seus pecados, né? Uma visão cristã. Mas ainda precisam se purificar para ascender. E eu entendo aqui que essas almas arrependidas são aquelas que estão querendo sair daquela situação, como eu falei lá no início. Almas vingativas, essas a gente vê normalmente nos terreiros de Umbanda. A gente às vezes até chama de rabo de encruza, de quiumba, né? As almas vingativas são presas à raiva e ao ressentimento, buscando vingança. Já está o próprio nome dizendo. Como eu falei, eles conhecem, as almas do purgatório conhecem as nossas dores profundamente. Depois a gente vem as almas obsediadas, que são almas apegadas a pessoas, a objetos e a locais no mundo físico. Aqui eu não consigo entender muito bem obsediada, não. Eu prefiro dizer que são almas obsediadoras, certo? Os tais do encosto. Agora eu preciso abrir um grande parêntese aqui, eu preciso que o senhor e a senhora prestem bastante atenção. Nós já ouvimos falar sobre o Vale dos Suicidas, o Vale dos Tatuados, né? Então tá bom. Eu, sinceramente, acho de uma crueldade falar isso. A pessoa que teve esse desespero de levar a cabo a sua própria vida terrena por um motivo ou por outro, e às vezes até por motivos de doença mental, fragilidade mental, a gente colocar nesse balaio. É de uma crueldade enorme com a família e com a intenção essa alma que fez isso. Outra coisa, a questão do Vale dos Tatuados. Tatuagem nunca foi sinal de índole e de caráter. Às vezes as pessoas passaram por um trauma muito grande, tiveram uma libertação enorme, ou então estão passando por um período de luto e perderam seus entes queridos, seus filhos, suas esposas, suas mães, seus pais, e aí escreveram o nome deles, dos seus entes queridos, no próprio corpo, tá? No sentido de nunca mais se esquecer. Uma homenagem, vamos dizer assim. Então eu acredito e prego que isso é uma enorme crueldade que se faz com esse tipo de alma. E uma outra grande covardia, e também não deixa de ser uma crueldade, é falar que as pessoas que têm câncer tiveram uma vida negativa. Foram pessoas negativas, pessoas que xingavam, pessoas que engoliam sapo. Isso que a gente escuta normalmente. Então, essa questão do Vale dos Suicidas, do Vale dos Tatuados e das pessoas que têm essa doença, o câncer, que são pessoas extremamente negativas, eu acho isso sujo,
covarde, maléfico. Eu acredito muito que essas pessoas que falam isso estão diretamente ligadas a certas classes de almas que nós estamos falando aqui hoje em dia. Isso é uma covardia, isso é uma crueldade. Então eu convido o senhor e a senhora a fazer essa reflexão e deixar os seus pensamentos nos comentários do vídeo. Vamos seguir em frente e vamos falar sobre as almas escuras. Vou dar uma lidinha aqui. São entidades, espíritos, almas, né? Que apresentam vibrações energéticas densas e pensamentos negativos. Essas almas, geralmente presas a um ciclo de sofrimento e negatividade, se ligam a pensamentos e emoções como raiva, ressentimento, medo e tristeza. Essas almas escuras, elas enegrecem tudo aonde elas chegam. A gente fica com uma visão extremamente fechada, a gente não consegue enxergar nada. A gente já escuta muito falar, eu estou cego pelo ódio. Já escutaram essa expressão? São essas almas escuras que proporcionam isso daí. O outro grande grupo vem com as almas aflitas. Eu vou dar uma lidinha aqui. Também conhecido como espíritos sofredores. Isso normalmente a gente escuta aí. O espírita fala, ele é um sofredor. Tira ele daqui, chota ele para lá. Ou então, vem cá, meu irmão, eu vou lhe doutrinar, né? Então, almas aflitas, espíritos sofredores, a gente precisa ter um bom tato lidar com elas, certo? Elas estão sempre em busca de alguma coisa para se refugiar, de se aproveitar de alguém. Elas têm essa aflição, essa coisa delas, que não preenche esse vazio. E ela achou algum encarnado que preencha esse vazio que ela sente, ela vai se juntar com aquela pessoa que está viva, com aquela alma encarnada. Ela vai, não tem jeito. São esses unhudos, são esses rabos de encruza que se aproveitam da gente. Na maioria dos casos de feitiçaria, de bruxaria, essas almas aí, esses sofredores, eles são chamados para poder atingir a vítima. Normalmente, em várias ocasiões que eu tive a oportunidade de ver isso no meu terreiro, são essas almas, essa classe de almas aflitas, as almas sofredoras, né? A gente tem que ter um enorme respeito por elas. Mas você aí, eu aqui. Agora a gente vem com um outro grande grupo, né? O grupo das almas perdidas, eu vou dar uma lidinha aqui. Conhecidas como espíritos desorientados, são aqueles que na sua vida sofreram algum desvio da sua rota, perda de foco, desconexão com a sua essência. Se encontram em um estado de confusão e sofrem por isso e também pelo desamparo. Essas almas perdidas aqui, alguma coisa aconteceu, um trauma muito grande deixou com que elas ficassem aí sem saber para onde ir, né? Imagina que, de repente, uma pessoa perde a vida violentamente através de um assassinato, através de um acidente automobilístico. Essa perda do mundo material é extremamente traumática e a gente vem com essas almas perdidas aí. Elas são nocivas por quê? Porque elas podem entrar exatamente dentro da sua casa. Ela pode fazer morada dentro de uma habitação, coabitar com uma família, e aí ela vai se aproveitar de tudo, até o momento que ela se acha dona daquele lugar e quer expulsar todo mundo lá de dentro. Agora, se na sua casa não faz esse tipo de trabalho, não ponha a mão. E eu não estou falando aqui trabalho para as almas, que é trabalho para preto velho e para preta velha, não. Não, eu estou falando do trabalho das almas, certo? Se na sua casa não faz, não faça, não ponha a mão nesse balaio, porque vai haver consequência. E uma outra coisa, nós estamos passando por uma onda de auto-iniciação, autodesenvolvimento, gratitude por tudo, palitinho cheiroso, yoga, tira foto, faz isso, faz aquilo para dizer que é religioso, que faz, tira foto da obrigação do filho de santo,
tira foto de um ritual dentro do terreiro, começa a expor isso para fora. Vai ter gente, ai, que bonito, eu vou colocar isso no meu terreiro, não sabe o que está fazendo. Então, antes de se meter a expulsar a alma, né? A gente vê muito isso. Antes de se meter, chamar essas almas para fazer algum trabalho, tenha certeza de que esteja fazendo o correto. Nós podemos ter acesso a essas almas? Podemos, sim, podemos. Na segurança de um terreiro, porque você vai aprender o ritual correto que vai lhe dar uma segurança e uma margem de erro muito pouca, certo? E isso não se aprende fora do terreiro. E pode acontecer também de que a gente comece a sentir algum desses sintomas, uma raiva, assim, um choro, alguma coisa, isso, que existem os neo-umbandistas que falam, isso é sinal de mediunidade que precisa ser começar, né? Precisa fazer o seu desenvolvimento, né? Isso é conversa de neo-umbandista. Me perdoa, mas é uma crítica direta sim, certo? A gente precisa saber exatamente o que está acontecendo. E antes de falar que é a atuação de alguma alma dessa banda aí, a gente precisa passar por um processo clínico, uma anamnese. Tem que ter um especialista dizendo, olha, isso é o caso médico, né? Mas não sendo, e realmente colocado ali como uma infestação de uma alma dessa daí, o que eu posso dizer é que procure imediatamente um bom terreiro. Tome cuidado, porque não vai ser mesa quântica que vai resolver isso. Não vai ser apometria de caboclo, não vai ser palitinho cheiroso, não é assim que funciona. O trato com esse tipo, o lidar com esse tipo de alma é delicado. E a gente precisa prestar muita atenção no que eu vou falar agora. Se você puxa a comida do seu cachorrinho, o seu cachorrinho vai avançar na sua mão. A analogia é a mesma. Tira a vítima de uma alma dessa qualidade aí, para você ver o que acontece. A raiva que aquela alma vai ter de quem cortou esse laço. Então, quem vai fazer esse tipo de trabalho tem que ser uma pessoa experiente e sabedora do que está fazendo. Existem algumas coisas que você pode fazer? Existe sim. A primeira coisa, a sua índole é o seu maior escudo. Segunda coisa que você pode fazer, seus banhos. Vai ajudar. Não é o suficiente, mas vai ajudar. Então eu aconselho, antes de ir para o terreiro, tá sofrendo alguma coisa, tá suspeitando, tome um banho de guiné, alfazema e arruda. Já ajuda bastante. Uma defumação que eu posso indicar que vai resolver bastante, vai ajudar, não vai resolver, vai ajudar bastante, é a casca de limão com cravo da Índia. Mas se estiver ocorrendo alguma coisa mais drástica, mais dura, corra para um terreiro de responsabilidade para que esse problema não cresça. Porque se crescer, vai dar um maior problema para poder resolver. E eu fico por aqui com enorme agradecimento pela atenção e o carinho de todos os senhores e senhoras. É muito bom nós sermos luz na vida das pessoas e é de cabeça baixa que se enxerga Aruanda. Um forte abraço, muito obrigado, Xalá nos abençoe e que as santas almas estejam sempre conosco. Até a próxima oportunidade.